Richard e Natália. Queria depois entender por que você está chorando tanto. Tá amarrado. Depois você me explica. Bom, falar de casamento, a gente retorna ao primeiro casamento. Vocês já sabiam que eu ia começar assim. E dois textos importantes que eu quero recapitular. A gente já estudou juntos esses textos. Mas recapitular com vocês e com todo mundo que está assistindo a gente também. Gênesis capítulo 1, verso 26 em diante. Aqui, quando Deus cria o homem e a mulher, ele estabelece alguns primeiros princípios para a união dos dois. O texto diz assim: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ter domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus lhes abençoou e disse: sede fecundos, crescei, multiplicai-vos, etc. Primeiro aspecto importante desses versos é que vocês são imagem e semelhança de Deus. Você, Natália, representa quem Deus é para o Richard. E o Richard representa quem Deus é para você. E ao mesmo tempo, esse texto estabelece um outro princípio, que ambos, o casal juntos, representam a imagem e semelhança de Deus para todos. E a beleza aqui é que nós nos tornamos plenamente humanos quando nos casamos. Somos plenamente humanos porque nos tornamos imagem e semelhança de Deus. Porque Deus é um ser diverso. E quando nós nos unimos em casamento, nós nos tornamos uma unidade diversificada. Esse é um primeiro aspecto. Um segundo aspecto é a igualdade. Deus concede um selo real, tanto para o homem quanto para a mulher. Não há um superior ou acima do outro, pelo contrário, ambos são imagem e semelhança de Deus. O segundo texto, logo na sequência, capítulo 2, finalzinho do capítulo 2, na formação da mulher, Deus diz assim, verso 18 do capítulo 2, disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, novamente ressaltando a unidade, ressaltando a igualdade do casal. A igualdade, né? Eu sei. Então o Senhor Deus fez cair, verso 21, o homem em pesado sono, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou numa mulher. Mais uma vez, igualdade. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Por isso ela vai se chamar mulher, porque do homem ela foi tomada. Por isso deixa o homem, o pai e a mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Há uma repetição da ideia de igualdade, da ideia de unidade. E aqui um elemento interessante que a gente já conversou também. É o elemento do espanto. Quando o homem recebe a mulher que Deus traz para que ele conheça, ele tem a expressão em hebraico que é? Não, em hebraico. Você esqueceu? Zot Rapam. Isso, garotinho. Zot Rapam. Que não tem tradução e significa uau. Ele se impressiona com aquilo que ele vê. E aqui, eu não sei se você conseguiu ver, que você estava chorando bastante. Mas agora, se você puder olhar direito, sem chorar, ela está muito bonita. Até você ajeitou a barba, tá melhorzinho. Você também. É, eu errei a barba, né? Eu errei a barba. É um outro esquema, mas beleza. Ele se espanta, ele se impressiona com aquilo que ele vê. Não só com a beleza, mas com as semelhanças, com as diferenças. E é muito importante, a gente conversou sobre isso, os momentos de uau, os momentos de ficar impressionados. A construção do casamento é uma série de momentos de uau. E esses momentos vocês nunca podem esquecer. Quando vierem os altos e baixos do relacionamento, é sempre importante que vocês revisitem esses momentos em que vocês se espantaram positivamente um com o outro. E aí tem mais dois aspectos nesse verso. O primeiro, agora vocês formam uma família. Se despedem do pai e da mãe, e agora vocês são uma nova família. Começando um novo núcleo. Agora é um para o outro. E ponto final. É óbvio que os pais e os amigos estão para ajudar, mas agora vocês são uma nova família. E o último aspecto desse texto é
Eles estavam nus e não se envergonhavam. Há uma intimidade que agora vocês vão desfrutar. E só vocês vão desfrutar um do outro. E aí, quando a gente fala de os dois estavam nus e não se envergonhavam, a gente lembra de Cântico dos Cânticos. O livro na Bíblia que muitas pessoas ao longo dos séculos discutiram por que ele está na Bíblia. Quando você abre em Cântico dos Cânticos, você vê um livro cheio de erotismo, de sensualidade, descrições anatômicas. A mulher descrevendo o homem descrevendo a mulher. Um negócio meio forte, né? E antigamente os rabinos e os primeiros pais da igreja discutiam o que esse livro está fazendo na Bíblia. E é muito interessante, porque existem 3 pontos importantes do porquê Cântico dos Cânticos está na Bíblia. Primeiro, ele ressalta que a sexualidade é boa. É importante, Deus deu como um presente. É muito interessante porque em Cântico dos Cânticos a mulher não é dona de casa, não é mãe, não é trabalhadora, jornalista, ela é somente amante dele. E ele, apesar de ser descrito como um rei ou como um pastor, é amante dela. Esse é o pilar fundamental do relacionamento de vocês. Um do outro, sem funções, sem nada, apenas para se amarem. Outro aspecto interessante é a igualdade dos dois. Aqui em Cântico dos Cânticos, a mulher fala, o homem fala. Os dois interagem o tempo todo. Isso é tremendamente inovador para a época em que Cântico dos Cânticos foi escrito. A mulher tem voz. A mulher tem desejos. E é muito interessante porque estudando o Cântico dos Cânticos, os rabinos disseram o seguinte, isso está no Talmud, diz assim, o sexo é um direito da mulher e um dever do homem. Totalmente invertido do que a gente pensa hoje em dia. Porque em Cântico dos Cânticos a mulher não tem vergonha do marido. Ela não tem vergonha do amante dela. Ela expressa aquilo que ela pensa, que ela sente, assim por diante. E por último, a sexualidade, o casamento é completude em Cântico dos Cânticos. Ele só é feliz nela e ela só é feliz nele. Vocês são um do outro. Não tem terceiro, não tem quarto, não tem outras pessoas. São só os dois. Eles se completam. E por fim, você pediu para eu falar mais do que eu geralmente falo, então eu acrescentei uma parte. Obrigado. Em Cântico dos Cânticos, a gente tem uma metáfora interessante, ou um conjunto de metáforas interessantes. São os aromas, os cheiros. Aroma e cheiro, fragrância, na Bíblia hebraica, no Antigo Oriente Médio, tem ideia de fôlego, de cheiro, de respiração, de vida. Isso aparece, por exemplo, em Eclesiastes, capítulo 7, no verso 1, que diz que melhor é a boa fama do que o bom unguento. Tá? E aqui em Cântico dos Cânticos, desde o capítulo 1, esse esquema de cheiro, de aroma, de pimentas, de especiarias, vai se desenvolver. A gente abre lá, em Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versos 2 e 3, assim, beija-me com os beijos de sua boca, porque melhor é o teu amor do que o vinho. Suave é o aroma dos teus ungüentos, como unguento derramado é o teu nome. Por isso as donzelas te amam. A mulher falando para o homem, né? Enfim. Aqui a ideia desses ungüentos, desse cheiro, desse perfume, tem a ver com a intimidade do casal. No capítulo 4, ela vai descrever o cheiro dele. E no capítulo 8, ele vai descrever o cheiro dela. E uma coisa interessante acontece com o cheiro, né? Quando você passa muito tempo junto, né, intimidade, quando o casal tem muitos momentos de intimidade, eles trocam o cheiro. E quando você sai, você já não carrega somente o seu cheiro, você carrega o cheiro dela. Só há a ideia da lembrança do cheiro se houve um momento em que vocês passaram juntos. Então vocês trocam os cheiros, as fragrâncias, quando vocês estão juntos. E quando vocês estão separados, vocês ficam com aquilo na memória. E você se lembra. O tempo todo em Cântico dos Cânticos, um lembra do cheiro do outro. Ah, o teu cheiro, que saudade do teu cheiro. E é interessante, quando você passa tempo juntos, você tem a memória quando vocês estão separados. E a vida ministerial, Richard, o pastorado é exatamente isso, passar bastante tempo longe, infelizmente. Mas você vai carregar o cheiro da Natália. E agora, para a gente finalizar, em Cântico dos Cânticos também tem uma ideia que tem a ver com os cheiros, mas uma construção
metafórica interessante no capítulo 4. Capítulo 4, versos 12 a 15. Lá diz assim: Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs, com frutos excelentes, a rena, o nardo, o açafrão, o cálamo e o cinamomo, todas especiarias com cheiros, né? Tudo falando de cheiro. Com toda a sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És fonte dos jardins, poço das águas vivas, torrentes que correm do Líbano. Ele compara a mulher, falando do cheiro, com um jardim, e depois compara a mulher com uma fonte selada, de onde correm rios de água viva. E a beleza disso tem a ver com o cheiro, mas agora tem a ver com a água também. Porque em João capítulo 4, quando Jesus encontra a mulher samaritana, ele diz que ele é a água da vida, e quando ela beber da água da vida, de dentro dela vão fluir mananciais de água viva. O que é o amor? O amor é permitir que Deus faça correr em nós rios de água viva. Quando você tiver sede, Richard, você tem uma fonte onde você pode encontrar amor. Um amor que não é só dela, um amor que é de Deus. E quando você tiver sede, Natália, você pode encontrar no Richard uma fonte de água, que não é dele, mas é de Deus. Que o amor de Deus possa inundar o coração de vocês. E que de dentro de vocês possam correr águas vivas.